Fala galera, tudo bem? Vamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal Resolve Aí, com questões de filosofia e sociologia dentro do âmbito de gênero e sexualidades, a primeira parte da nossa discussão, tudo bem? Peço que você se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito. Toda semana vai ter vídeo novo, toda semana você vai ter acesso ao que mais cai no Exame Nacional do Ensino Médio dentro das disciplinas de filosofia e sociologia. Então vamos para as nossas questões. A discussão é importante porque a causa LGBTQ+, né, nos ajuda a entender como isso vai ser construído ao longo da história e a necessidade de pensar numa sociedade plural, né? Uma sociedade em que todos possam ser respeitados, independente da sua condição religiosa, da sua posição social e também da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual. Então é muito bacana resolver essas questões aqui conosco a partir de agora, tá bom? Questão 1. Desde que surgiu numa manifestação na cidade norte-americana de São Francisco, em 1978, a bandeira do arco-íris, hoje mundialmente símbolo do movimento LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, nunca foi patenteada. Seu criador, Gilbert Baker, recusou-se a registrá-la e a se beneficiar financeiramente dela. Foi um presente para o mundo, confidenciou a um amigo. Baker morreu durante o sono na madrugada de 31 de março de 2017. Ele criou o símbolo a pedido de Harvey Milk, líder do movimento em São Francisco. 5 meses depois, Milk, juntamente com o prefeito da cidade, George Moscone, viria a ser assassinado por um rival, o político Dan White. Em 2015, quando a Suprema Corte americana legalizou o casamento gay nos Estados Unidos, 26 milhões de usuários do Facebook criaram uma foto para o perfil que incluía as cores da bandeira. O presidente Barack Obama ordenou que as cores do movimento LGBT iluminassem a Casa Branca naquela noite histórica. Eis as imagens, tá? Então, foi um movimento importante, né? E só para que a gente possa entender essa distribuição das cores, o porquê a bandeira representa esse movimento, tá bom? É uma questão da UERJ, muito importante esse vestibular estadual do Rio de Janeiro, que traz questões pertinentes. Então, vamos avançar para ver como é que podemos resolver. Nos últimos anos, o movimento LGBT tem ganhado espaço na luta por direitos no mundo ocidental, como indica a medida aprovada nos Estados Unidos em 2015 e assegurada anteriormente no Brasil em 2013. São conquistas do movimento LGBT. A união religiosa entre pessoas homoafetivas. B. A possibilidade de adoção de crianças. C. Cotas em concursos públicos. D. Supremacia de direitos com relação à heteronormatividade. Ou imposição da homossexualidade frente à heterossexualidade. Nesse caso, está claro que a alternativa que vai dar conta, né, vai ser a alternativa B, né, a possibilidade de adoção das crianças. Né? E isso é interessante, porque a constituição da família também passa por essa configuração, né, por esse modo de se relacionar do ponto de vista afetivo. E a A está errada porque vai falar de união religiosa. A principal garantia, o principal direito é a união civil, né, do ponto de vista civil. Se as instituições religiosas decidem ou não fazer, vai dentro da perspectiva de cada um. Tá? Nós podemos ver que tem uns que fazem, tem outros que se recusam a fazer. Isso não cabe a essa discussão. A garantia é jurídica. C. Cotas em concursos públicos. Não, eu coloquei isso porque recentemente algumas notícias falsas vincularam aí, né, e eu fiz adaptação para colocar isso também. Supremacia de direitos com relação à heteronormatividade. É muito interessante essa alternativa, porque o que eles querem, as pessoas homoafetivas, não é uma supremacia de direitos, é apenas a igualdade de direitos frente a várias situações. Mas existe um discurso moral que impede, né, que essa garantia se dê da melhor maneira possível, né, que só consiga a partir de muita luta. Exatamente porque existe uma condição heteronormativa que impede qualquer prerrogativa transgressora. Imposição da homossexualidade frente à heterossexualidade. Não, nesse caso não é imposição, né? É uma luta para que a homossexualidade tenha as mesmas condições as pessoas homoafetivas que as pessoas heterossexuais, tá bom? Então não é uma imposição, é uma luta pelo reconhecimento à diferença, tá bom? Vamos para a questão 2. Questão 2 já do Enem PPL. Fica ligado no Enem PPL, tá bom? Se você tem mais dúvidas, se você precisa de mais questões sobre a temática, clica embaixo, aqui no link tem um drive que você vai clicar, vai diretamente para um local com vídeos, com sugestões de vídeos, sugestões de músicas e até mesmo com indicações de leitura, com mais questões para que você possa resolver, tá bom? Enem PPL 2017. Vamos à nossa questão. No Brasil,
Assim como em vários outros países, os modernos movimentos LGBT representam um desafio às formas de condenação e perseguição social contra desejos e comportamentos sexuais anticonvencionais associados à vergonha, imoralidade, pecado, degeneração, doença. Falar do movimento LGBT implica, portanto, chamar a atenção para a sexualidade como fonte de estigmas, intolerância e opressão. O movimento social abordado justifica-se pela defesa do direito de organização sindical, participação partidária, manifestação religiosa, formação profissional ou a formação identitária. O interessante é que, nessa alternativa que está correta, que é a ideia da afirmação identitária, a própria fonte da questão te ajuda. Veja só, Cidadania, um projeto em construção, que é um texto da Lilia Schwartz. Então, o que acontece? Cidadania também tem a ver com a identidade. Você constrói valores a partir de direitos adquiridos. Né? Então, a alternativa D está correta. A alternativa E, perdão, está correta. D, formação profissional, não tem nada a ver no texto sobre isso. Manifestação religiosa, não. Participação partidária, não. O movimento LGBT transcende a condição partidária. Tanto que em movimentos, se você pegar relatos, você vai ver que existem pessoas de esquerda e de direita que se autodenominam assim dentro do mesmo movimento. Organização sindical, não tem uma relação nenhuma com as condições de direitos, tá certo? Vamos avançar para a nossa próxima questão. Questão da UFU 2016, muito bacana. Até a noite de 28 de junho, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais LGBT eram sistematicamente acuados e sofriam todo tipo de preconceitos, agressões e represárias por parte do Departamento de Polícia de Nova York. Mas, nesta noite, a população LGBT presente no bar Stonewall Inn se revoltou contra as provocações e investidas da polícia e, movida de coragem, deu um baixo àquela triste realidade de opressão. Por 3 dias e por 3 noites, pessoas LGBT aliadas resistiram ao cerco policial e a data ficou conhecida como a Revolta de Stonewall. Surgiu o Gay Pride e a resistência conseguiu a atenção de muitos países, em especial do governo estadunidense, para os seus problemas. Essa luta, essa causa gay, como se coloca, também parte diretamente desse cenário. Inclusive, o dia que eu estou gravando hoje, dia 28, tem a relação direta com o dia de lutas para que pessoas do movimento que se identificam com a causa LGBT, possam reivindicar o direito para que elas possam ter mais direitos e assim conseguir a igualdade, tá bom? Vamos lá. Considerando o texto, é correto afirmar que os novos movimentos sociais são definidos por sua associação a organizações de classe e defesa da população marginalizada. B. Ampliam e redefinem as formas de participação política em regimes democráticos. C. Lutam exclusivamente em defesa de seus interesses econômicos a partir de estruturas partidárias. Ou D. Reivindicam a extensão de direitos sociais, civis e políticos necessariamente universalizáveis. Nesse caso, a alternativa que vai dar conta nesse cenário vai ser a alternativa B, tá? E aí vamos fazer uma discussão importante aqui nessa questão. A ideia dos novos movimentos sociais é uma coisa muito bacana para entender a sociologia. A socióloga Maria da Glória Gon, ela tem um livro chamado Teoria dos Movimentos Sociais, e depois tem outro, Sociologia dos Movimentos Sociais. Ela procura identificar os movimentos sociais em 2 grupos. Os movimentos sociais tradicionais, ligados sobretudo a movimentos de origem partidária ou até mesmo de origem sindical, que quando se reivindicam direitos, eles querem o direito para toda a população, que toda a população, a maior parte da população, seja beneficiada. E nós vamos ter os novos movimentos sociais, que querem direitos para toda a população, mas que no primeiro momento procuram ampliar e redefinir as formas de participação política dentro daquele grupo, movimento indígena, movimento LGBT, movimento negro, o movimento vegano, movimento ambientalista. Então, são grupos que no primeiro momento reafirmam a identidade e defendem a participação política dos seus no primeiro momento, para depois que a sociedade seja contemplada no seu todo. E Maria da Glória Gon vai mostrar que tanto os movimentos sociais tradicionais quanto os novos, eles procuram trabalhar a reafirmação da identidade. E essa lógica da identidade é muito importante, porque é isso que nos ajuda a entender o porquê a B está correta. Vamos entender por que as outras não fazem jus? São definidos por sua associação às organizações de classe. Não. Os novos movimentos sociais
transcende a condição de classe. Imagine que no movimento vegano tem pessoas ricas e pobres, burgueses e proletários juntos pelo mesmo movimento. Imagine que no movimento LGBT isso também se aplica. Tá? C. Lutam exclusivamente em defesa de seus interesses econômicos a partir do partidário. Não, a mesma linha de raciocínio da alternativa A. Então, se você conhecer um pouco da discussão sobre os movimentos sociais, você já eliminava a C também. A e a C e você ficava entre duas. Claro que não é, nem são 5 alternativas. Aqui é apenas para que a gente possa pegar a discussão da relevância dentro da temática da nossa aula hoje, tá certo? Então vamos para a D. Reivindicam a extensão de direitos sociais, civis e políticos, necessariamente universalizáveis. E a alternativa, ela está correta. Mas para o que pede sobre os novos movimentos sociais, o comando de resposta toma como base a B. Primeiro é a ampliação e redefinição da pauta, para depois a extensão desses direitos para outras esferas da sociedade. Tá bom? Os direitos sociais são conseguidos, depois os civis e os políticos. Então, é uma relação causa e efeito. Primeiro acontece o que está na B, devido à dinâmica dos novos movimentos sociais, e depois a D, porque é a universalização dessas lutas. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Você está gostando? Está conseguindo entender a maneira como eu estou construindo o discurso para explicar? Se não, deixa a tua sugestão, deixa a tua dúvida nos comentários, para que a gente possa interagir e eu possa te ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Se você não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações, nos ajuda a divulgar esse trabalho, que é apenas para os alunos que não têm condições de pagar um cursinho e que têm o privilégio de ter internet em casa, eles possam ter acesso a uma resolução de questões assim como essa, tá bom? Então vamos para a próxima e última questão. Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays dos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos em Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para os seus semelhantes. É um texto importante. E vamos lá. A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária o quê? A ampliação da noção de cidadania, a reformulação de concepções religiosas, a manutenção de ideologias conservadoras, a implantação de cotas nas listas partidárias, ou a alteração da composição étnica da população. Está claro que quando você luta por esse direito, você amplia a noção de cidadania. Tudo bem? E aqui o grande objetivo é entender que essa luta se faz exatamente em cima dessas prerrogativas. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Fica ligado. Depois nós vamos gravar uma só sobre o movimento feminista e é o papel da mulher dentro dessa lógica de gênero e sexualidades, tá bom? E depois você vai ficar ligado porque toda semana vai ter um vídeo novo, tá bom? Tchau, até mais. Eu espero que você estude. Clique aí abaixo no link para que você tenha acesso a uma discussão para te aprofundar e entender esse cenário, tá bom? Um abraço e até mais.